principais fatos de Santa Cruz do Rio Pardo e região. Informação e opinião na medida certa. Está no ar. Está fechando a conta. Alô, você ligado aqui no Achei Santa Cruz, muito boa noite. No ar mais uma edição do nosso Fechando a Conta, o seu programa de todas as quintas-feiras, sempre com entrevista com personalidades e com figuras políticas da nossa cidade, hoje com convidado especial também. Fechando a conta. Fechando a conta desta quinta-feira, recebendo, você já vai estar vendo ao nosso lado, aqui à minha direita, ele que estará respondendo às nossas perguntas. O vereador Lorival Heitor, o conhecido Lorival do Raio X, é o convidado nessa noite. Você já pode mandar sua pergunta, seu questionamento e falar pra gente aí o que você pensa do trabalho dele também, claro, um questionamento sobre o mandato, enfim, você fica à vontade, vai participar com a gente. Além de Lorival Heitor, que está aqui ao nosso lado, hoje temos o prazer de ter no nosso estúdio, ele, o jornalista Renan Alves. Boa noite, Renan. Seja bem-vindo mais uma vez ao Achei Santa Cruz. Boa noite, André. Boa noite, Lorival. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado, primeiramente, aí pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos começar, então, a falar com o Lorival Heitor, o vereador pelo DEM de Santa Cruz do Rio Pardo. Boa noite, Lorival. Obrigado por aceitar o nosso convite, porque tem gente que tem medo de microfone, medo de câmera, entendeu? Todo vereador gosta de falar, mas você foi muito solícito. Obrigado por comparecer. Com certeza, André. Boa noite, André. Boa noite, Renan. Agradeço a oportunidade. Boa noite, Priscila. Tá ali nos bastidores escondidinha. Ela que manda no programa. Ela que manda no programa. Eu sei que ela é a chefa. Sim, aqui, ela é chefa. Sim. Né? E tranquilo, estamos aí para responder as perguntas e a maior serenidade possível. Legal. Bom, eu começo aqui a minha primeira questão para você, Lorival, é o seguinte: você está na política, você é um vereador de primeiro mandato. Você é um vereador que chegou na política recentemente, não havia feito política na vida, nem é de Santa Cruz do Rio Pardo, até você pode falar se quiser na sua resposta, você veio parar aqui em Santa Cruz, mas você de repente vem para Santa Cruz, se estabiliza como empresário e de repente resolve entrar na política e resolve se candidatar vereador. Você foi eleito de cara, de primeira. Você se assustou com a votação? Você achou que foi muito fácil? Você esperava ser eleito de primo, assim? Ô, André, eu sempre tive na minha vida como base de entendimento o que é o ser humano, com base naquilo que ele faz, né? Sim. Sempre tem aquele ditado que você planta, você colhe. Sim. Quem me entrevistou no começo, acredito que o Renan tem me entrevistado, me recordo bem, eu sempre falei que eu ia acreditar no voto de reconhecimento. Tá? Certo. Reconhecimento do quê? Do trabalho que eu fiz pela Santa Casa, pela cidade e para a população. E eu acho que eu fiquei muito feliz por isso. Surpreso também, obviamente, que 816 votos, né, é voto, né? Bastante. E como você, né, no início, você disse que eu entrei na política, né? Na realidade, eu fugi por um bom tempo. Você tinha sido convidado já antes? Tinha, e foi muito interessante que na reta final, né, de estar se formando os grupos, né, eu estava me desfiliando, porque tinha 4 filiações minhas no cartório eleitoral, que eu também não sabia dessas filiações. Ah, você chegou a... Fui notificado, inclusive, tudo, né? Eu falei, não, desfilia de tudo, né? E por fim, o Edivaldo, com a esposa dele, me procurou. Não, Lorival, você é um candidato que pode ter voto, você pode somar, papapá. Aí conversei com meus filhos, né? Que a gente tem que conversar com a família, que a política é uma coisa que a gente vira uma vitrine, né? Sim. Mas legal. Todo mundo paga o preço. Fui lá, postei nas minhas entrevistas também, falei o que seria o meu trabalho na política. Fui bem claro, acredito que fiz aquilo que eu entendia que um político, que um vereador pode fazer pelo município. Né? E estamos aí, né? Final de mandato. Gostou da primeira impressão da política? Ô, André, se eu falar que eu gostei, eu estou mentindo, eu não posso mentir. Tá? Eu fiquei muito chateado, porque eu entendo que fazer política tem que ser uma forma diferente. Muitas vezes a pessoa fala, não, a política ela tem que mudar, ela vai ser diferente. Eu não vi mudança. Porque quando você fala de política, quando você é eleito vereador para trabalhar para a população. Veja bem, nós somos em 13 vereadores. Sim. Tá? Então, legislativos e também temos executivo. Tá? Qual que é, no meu entendimento, o vereador, ele tem que trabalhar os 13 de comum acordo para o município. Pode ter divergências, pode ter tudo. Menos, tá?
aquela situação de ficar se olhando o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, o que ele faz possivelmente errado para tá pegando. Então, essas coisas que me deixou um pouquinho assim chateado com a política. Né? Inclusive, Lorival, alguns meses atrás, depois que você se tornou aí o centro de algumas polêmicas, que a gente já vai chegar nesse assunto, Sim. você fez algumas declarações de que não seria mais candidato, de que era o seu primeiro e último mandato. Continua com esse pensamento? Pra chegar um pouquinho mais perto do microfone, tá sendo... Sim, Renan. Isso, beleza. Veja bem, Obrigado. penso ainda, continuo com o mesmo pensamento. Não mudei. Hoje você não é Não. pré-candidato, então? Ainda não. Ainda não. Eu tenho tempo ainda para isso. Você não tá convicto ainda se... Veja, 100% não. Mas Por veja quê? bem, diante do cenário que eu estou vendo, que está vindo aí, tá? Os pré-candidatos, tá? Porque a minha preocupação é o seguinte: tem candidato à altura para a Câmara Municipal? Ah, entendi. Você tá preocupado com o cenário de quem vai ocupar a sua vaga, por exemplo. Também. Entendi. Então, não sei, tá? Eu tenho também outros planos, eu venho já fazendo um trabalho externo aí também, né? Tenho algumas coisas também que a minha vida não pode parar, né? Então, eu tenho que correr. Eu não posso parar, tenho filhos estudando ainda, tenho as minhas obrigações, tenho meus compromissos. Então, eu vou ficar no stand-by por enquanto, né? Pode ser, não vou sair mais, nunca vou sair? Não vou Pode ser deixar que sim, isso pode aberto. ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos deixar aí um ponto de interrogação. Você aproveita a janela partidária para sair do Democratas? Não. Continuo no Democratas, né? Estamos formando um grupo democrata, mais outros grupos aí para apoiar o nosso candidato. E tanto que eu sou presidente do DEM, né? Então não existe a possibilidade de mudança. Eu queria emendar, que a gente está falando desse assunto de política, e perguntar para você o seguinte: nós, quando o André me avisou que você seria o entrevistado da semana, fiz um levantamento rápido na nossa redação lá sobre você e sobre seus trabalhos, e uma coisa me chamou a atenção. A gente já está nos últimos meses de mandato, praticamente aí já encerrando os 4 anos que você ficou como vereador, e nesses 4 anos você nunca apresentou nem requerimento, nem indicação individual. Por quê? Volto a responder. No início falei para o André, porque eu entendo que é a forma minha de trabalhar como vereador. Veja, indicação e requerimento. Nós temos 3 vereadores. Você já falou publicamente sobre isso algumas vezes, em rádio, inclusive. Mas, ô, Lorival, na minha campanha de Sim, vereador, inclusive uma das suas justificativas é a de que você, quando você quer alguma coisa, você vai direto na prefeitura, Justamente. direto nos responsáveis e pede. Isso, justamente. Mas você não acha que os seus eleitores têm uma visão de que talvez não seja um trabalho tão transparente, ou de que talvez o vereador tenha a obrigação de apresentar propostas para que todo mundo saiba quais são suas ideias e seus pedidos? Não vejo dessa forma. Veja bem, qual que é a obrigação, qual que é a função do vereador? Ele tem fiscalizar, legislar, certo? E o fiscalizar é isso aí. Agora, o vereador, ele foi eleito para correr a cidade, ver onde tem buraco, mandar tampar buraco. Eu entendo dessa forma. Então, por isso que o meu trabalho vai ser divulgado, vocês não tenham dúvida. Mas bom, se bem que você está no primeiro mandato, mas no caso, essa tua postura, eu entendo, eu até admito que é pertinente. Você entendeu o que eu quis dizer. Sim. Não estou dizendo, veja bem, já pensou 13 vereadores fazendo requerimento e indicações? Não, sim. Então, mas eu ia falar... É esse entendimento que eu tenho. Você sendo do grupo governista, você tem um certo acesso, como você falou aí, você pode ir lá direto com o secretário, direto com o prefeito, você tem essa posição. De repente, se você fosse um vereador de oposição, se o candidato, quem foi o Mira, né? Se o Mira ganhando a eleição e você fosse um vereador do mandato do Mira, você não teria essa porta aberta, vamos dizer assim. Você seria um pouco mais, pelo menos teoricamente, E não me faria diferença. Então, mas você poderia daí, de repente, repensar também essa questão de... Não preciso. Porque, veja bem, é o meu entendimento, gente. Veja bem, nós somos 3 vereadores, cada um age do jeito que acha que tem que agir. Claro. Certo? Eu continuei o meu trabalho na política, fiz viagem para Brasília, fiz viagem para São Paulo, fiz viagem para Sorocaba, várias cidades na região, onde tinha deputado, onde tinha alguma confraternização ou comemoração. A maioria das vezes, quando era nesse sentido, sempre com o meu carro. Quando era trabalho do município, com o carro da Câmara. E sempre pensando na economicidade. Está lá minhas contas para ser olhado quem quiser. Então, eu vejo assim, o meu trabalho continua. Eu falo para vocês que o meu celular,
no WhatsApp, raramente alguém me manda alguma coisa, porque tem um buraco na rua, ou os meus eleitores não me cobraram nada disso aí. Por quê? Desde o início eu falei qual seria o meu trabalho. Sim. E, obviamente, agora vou reativar o meu Facebook e vou estar expondo, Renan, todo o meu trabalho. E é uma gama de trabalho que eu entendo que um político pode fazer para o município. E também obviamente, com provas que foi benéfico ao município. Você entendeu? Entendi. Então, eu estou muito satisfeito na minha parte política nesse sentido. Você acabou de falar que vai reativar o seu Facebook, mas em uma pergunta anterior você falou que ainda não decidiu se vai ser candidato veja bem, ou não. Reativar meu Facebook, você perguntou, né? A questão da... Como que os meus eleitores iam saber do meu trabalho, certo? Eu não posso decepcionar os meus eleitores. É por isso que eu vou reativar meu Facebook, vou expor todos os meus trabalhos com fotografias, com mensagem gravada com deputados, com as emendas que eu trouxe para o município. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Porque se eu deixar o mandato agora, tá, os meus eleitores vão estar sabendo. E eu tenho certeza que os meus eleitores sabem o que eu fiz. Nesse período agora que você se insinuou que poderia não voltar a ser candidato, tal, acho que foi no final do ano passado você falou isso, naquele momento com as denúncias, a gente vai falar sobre isso. Né? Aquele desgaste todo. Você teve contato com esses eleitores? Falar, ô Lorival, tá acontecendo? Só para você ter uma ideia que interessante, poucas as pessoas que me perguntaram o porquê disso, o porquê daquilo. Sim. Mesmo porque, André, tudo que houve comigo, eu não vi onde estava o erro. Porque, veja bem, o Lorival nunca tinha trabalhado na saúde e, de repente, ele se torna político e está na saúde. Esquisito. Certo? Perguntar para mim se não me ofereceram um cargo dentro da prefeitura, ofereceu. Eu não quis, eu não aceitei. Qual? Certo? Você fala nesse mandato agora, atual? Nesse mandato atual. Qual foi o cargo? Eu não me recordo bem, é alguma coisa da parte. Mas você já não aceitou para não ter essa ligação? Não é para não ter essa ligação, é porque não é o meu perfil. Você não tem eu não estou na política para isso, entendeu? Eu sou um profissional, André, veja bem, eu sou profissional há 31 anos, né? Então, às vezes entra aquela polêmica, vereador... vive do salário da Câmara. É isso que eu ia colocar. Eu não vou ser hipócrita e dizer que o salário não me ajuda. Lógico que ajuda. Claro. Você entendeu? Não posso, certo? Só que eu não dependo daquilo ali. Você acha Amanhã, se eu disser assim, olha, eu não vou mais ser vereador, eu estou muito tranquilo. Você acha que se amanhã, por exemplo, essa história que vira e mexe, o pessoal fala, a questão no Brasil todo, se politiza muito de virar salário vereador, tem que ganhar um salário mínimo, tem que ganhar nada, tem que ser voluntário e tal. Se amanhã, mudou aí, virou império, o vereador não tem mais direito a salário nenhum. Você acha que isso afastaria as pessoas de boa intenção ou ajudaria a trazer essas pessoas? Eu não só acho, como tenho certeza. Você é a favor da redução salarial, não? Não, totalmente contra. Você acha totalmente contrário. Você acha que se tirar o salário, você não tem pessoas... o argumento é esse. A quem quer ajudar a cidade, quem se prontifica a fazer algo pelo município, ele não precisa ter um salário, ele está se prontificando, é um voluntariado. Então, se tirar o salário, aquele pessoal que se interessa apenas no ganho, eles não vão ter interesse, mas vai ficar espaço para o pessoal. Esse é o argumento. Então, você pensa disso? É fato e notório. Quantos candidatos que disseram que aceitava o salário mínimo, ou que aceitava o salário zero, ou teve alguns que inclusive fizeram doação registrada no cartório. Sim. Quantos foram eleitos? Você fala que prometeu em campanha. Sim, quantos foram eleitos? Não... Agora, o que eu acho, André, pensamento, raciocínio meu, é que o cidadão brasileiro, ele tinha que ter na escola, desde o início dele, ensino político. Ele tinha que ter política. Tinha que ter política, tinha que ter a parte financeira, tinha que ter. Educação. O brasileiro, ele é carente disso aí. Por que muitas vezes gera polêmica nessas questões? Porque o brasileiro não tem conhecimento. E ele vai de sopetão, né? Não sei, vocês acompanham bastante a rede social? Eu não tenho mais nenhuma das redes sociais. Instagram, Facebook. Facebook eu tenho, mas está paralisado, mas eu não acompanho mais. Sim. Certo? Uma que eu não falo em rede social, quando tem que falar, eu entro no pessoal, foram poucas vezes que eu falei, tá? E duas, que é notório que você vê que ele tem muito desconhecimento e que você quer vê que é uma briga pessoal. Não há nada ali, em contexto das discussões, que é benefício para o município. Eu, pelo menos, não vejo. Não estou criticando quem está lá discutindo. Cada um discute e tem a opinião própria.
É opinião minha. Dorival, continuando, posso continuar? Vai dar intervalo? Continuando dentro do seu trabalho da Câmara Municipal, você ganhou o cargo de líder do governo do Otacílio. Só que você é um líder de governo diferente dos últimos que eu acompanhei, que foi, por exemplo, o caso do Luizão, o caso do Severo, enquanto fazia parte da bancada da situação. Inclusive, comparando você a vereadores da bancada da situação, você não age da mesma maneira que eles, que é o caso, por exemplo, do Cristiano Miranda, que muitas vezes comprou brigas públicas na tribuna para defender o Otacílio e para defender o governo. Você, a gente nunca viu essas atitudes. Por quê? Veja bem, eu entendo como líder de governo, tá? Aquele momento de você discutir um projeto que seja necessária a discussão dele, seja necessário que ele passe, que ele seja votado. Tá? E que ele passe... A obrigação do líder de governo é fazer o projeto ser aprovado. Eu entendo dessa forma. O Cristiano Miranda, ele faz um trabalho, ele tem perfil para isso. Eu não tenho. Eu não vou entrar numa discussão, bater boca, porque não vai resolver nada ali, Renan. E eu acho que também a população, tá? Ela está cansada também de discussão para quê? Chegar a quê? Acho interessante. Alguém tem que falar alguma coisa. Alguém tem que defender. Eu defendo o governo de unhas e dentes quando necessário. Isso que eu ia falar. Talvez você não está com cargo para ser a voz do governo? Sim, o pessoal sabe como que chegou. Eu cheguei à liderança do governo. Aliás, é bom você... Acho que não foi dito, eu não me lembro. Agora, veja bem. Foi isso, porque naquele momento o Severo sai da liderança e vai para você. O Otacílio anuncia você. Como é que foi esse processo de chegar em você? O pessoal entre eles conversou, vamos deixar o Lourival. Tá. De repente, porque eu não vou criar polêmica. Não vou discutir com ninguém. Vocês sabem que toda discussão polêmica cria alguma coisa. Você tem um bom acesso à outra bancada também, né? A bancada de oposição. Veja bem, André. Oposição e situação internamente na Câmara. Fora disso, para mim, não tem diferença nenhuma. São todos meus amigos, converso, bato papo, dou risada. Certo. Entendeu? Para mim não muda nada. Essa questão aí que nós estamos falando agora do líder de governo, veja bem, quem acompanha as reuniões de comissões, quem acompanha e vê o meu trabalho lá, de líder de governo. Ali sim, ali eu tenho que discutir, porque ali nós estamos discutindo o projeto que vai entrar em pauta, que não vai entrar em pauta, certo? Então eu entendo dessa forma. Eu acho também que a bancada não é só o líder de governo que tem que defender o governo, tem que discutir alguma coisa. Eu acho que todos os 7 que são ali da parte do governo tem que discutir. Então é por isso que eu te falei, Renan. Estou ali, continuo líder de governo. Se eu precisar me expor em alguma situação que seja necessária lá na tribuna ou em plenário, eu vou discutir. Mas vocês podem ter certeza que a minha discussão é democrática, sem ofensa e com a palavra correta. Beleza. Não tenho dúvida disso aí. Estamos recebendo aqui o vereador Lourival Heitor, o Lourival do Raio X. Aliás, é uma questão também que eu acho que você não falou muito em momento algum, pelo menos não vi. Você é o Lourival do Raio X porque você tem anos de Santa Casa. 25 anos. 25 anos de Santa Casa aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. O que acontece quando o Lourival deixa a Santa Casa, você perde um ativo político deixando a Santa Casa, porque você está no dia a dia ali, você tem um contato com a população maior. Como é que foi esse... Complementando, hoje, inclusive, você nem é mais o Lourival do Raio X, que foi o nome que você foi eleito. Não sou o Lourival do Raio X, mas continuo sendo. Porque, veja bem, eu, nesse legado de tempo que eu tenho de profissional na região, todo mundo sabe que quem praticamente deu um up no serviço de imagem na Santa Casa fui eu quando cheguei em Santa Cruz. Né? Tem toda uma história aí que nunca ninguém procurou saber. Né? Por fim, eu sou muito satisfeito com o que eu consegui, né, durante os 25 anos de tecnologia, de vereador, esses 4, e o trabalho que eu fiz. Quanto à questão que o André disse do público, né, do contato, eu continuo tendo. Porque a população ela é carente de tudo. Aí que entra outra minha parte, que eu acho que eu faço muito mais, tá? E muitos que falam, às vezes criticam, nunca falaram criticar direto o meu nome, mas criticam generalizando, não sabe, tá? O quanto de pessoas eu ajudo. Ajudo como sempre ajudei durante 25 anos, sem ao menos passar em minha cabeça de ser político, certo? Nunca ajudei alguém ou fiz alguém, tá? Pensando em um dia eu vou ser candidato a vereador, né? E continuo fazendo. Hoje o meu WhatsApp é o dia inteirinho. As pessoas são carentes hoje de muitos exames. E exames que não são feitos na cidade.
E só para você ter uma ideia, eu tenho com vários contatos que as pessoas sabem no meu trabalho de 25 anos aqui, que eu sempre consigo alguma coisa bem acessível que a pessoa consiga fazer o exame. Aí entra a questão do know-how, do tempo. E você tem uma. Olha que coisa mais interessante, Renan. Coisas que eu não dependo da Secretaria da Saúde daqui. E por que em um certo momento você se desliga e larga apenas um outro sócio que muda a gestão dela? E como que foi isso? Corrigindo a sua colocação, Renan, desculpa, o Dr. Bruno não era um sócio meu, né? Veja bem, a minha contribuição, porque tudo na vida da gente tem um começo e tem um fim, correto? O Dr. Bruno, quando chegou em Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Me chamaram, olha, Dr. Bruno, um médico novo. Nós sempre tivemos a dificuldade lá com o radiologista, né? Me chamaram, eu sempre fui uma pessoa ali dentro, eu sempre pensei no atendimento do público e sempre procurei fazer o meu trabalho o melhor que for possível. Sempre arrochado, sempre apertado. Por quê? Hoje, o serviço de radiologia, ele depende muito de investimento em imagem. E é um custo muito alto, tá? Quando o Dr. Bruno chegou, a gente conversou, ele falou, assim, vou investir, vou fazer. Renan, eu sempre fui um cara muito aberto. É para bem da população? É para o melhor de Santa Casa? Por que eu vou ser um empecilho? Não, eu estou aqui há 25 anos, não saio. Não, de jeito maneiro. Tranquilo, doutor. Me deu a parte de coordenação do serviço. Ó, Loival, daqui para frente se coordena, nós estamos juntos, tal, acertamos um valor. E chegou um determinado tempo que eu vi que não dava ali para mim ficar ali, nós dois, né? Eu também estava aí vislumbrando outros horizontes. Questão profissional. Né? Sim, com certeza. Sou muito amigo do Bruno, continuo lá às vezes, vou lá, bato papo, tomo café, tenho as minhas afinidades e isso aí para mim não muda em nada, entendeu, Renan? Eu acho que é a democracia, você entendeu? Dentro do empresariado. O cara chegou, investiu, nota 10, não tem um local onde eu vou que eu não elogio o trabalho dele, que eu não falo bem do trabalho dele. E trouxe tecnologia para Santa Cruz. Já que você tocou no assunto, você deu a deixa. Como é que você avalia? Claro que agora com o município à frente fica um momento diferente, mas como você avaliava até então o trabalho da Santa Casa? Tirando agora que está na mão do município, vamos dizer assim, dessa intervenção, mas até o momento da intervenção ali, você era realmente deficitário, faltava alguma coisa? Criou-se uma polêmica que faltava medicamento? André, isso... se falaram, não faltou. Ela estava à beira, tá, de um colapso, sim. De faltar medicamento, de não ter dinheiro para muita coisa. Chegou à beira. Foi necessária essa intervenção mesmo, na sua opinião, estando ali no dia a dia? Foi necessária essa... Obviamente que foi necessária. A Santa Casa, ela é deficitária há muitos anos. Então vem aí uma bola de neve, tá? Porque veja bem, quem é o culpado disso aí? O governo federal. É a famosa tabela SUS. Tabela SUS, é o governo federal. Aí tem as outras coisas, né? Veja bem, eu tenho uma visão que a nossa Santa Casa, a partir da hora que ela começar a tomar o rumo dela, andar sozinha, tá? Ela vai se pagar tranquilamente, né? Eu entendo também que o governo federal ele não vai ter por onde escapar, vai ter que chegar uma hora, porque qual que é a maior dívida da Santa Casa hoje? São tributos, são impostos e financiamentos, certo? Então você junta o financiamento com os impostos. Financiamento federal também, né? Federal. Dinheiro. Veja bem, o governo federal, ele precisa da saúde boa, só que também ele não faz nada para que a saúde seja boa, certo? E eu falo muito de Santa Cruz, onde eu vou, e falo de boca cheia, porque a saúde de Santa Cruz do Rio Pardo é uma saúde nota 10. E não sou eu que estou falando, a população aprovou isso aí e é realmente nota 10. E a Santa Casa, eu acho que agora ela está tomando um rumo. Veja bem, vem a administração e tenta daqui, tenta dali, tenta daqui, tenta dali e não conseguiu. Hoje deu esse acerto, a prefeitura está lá numa intervenção parcial, que é uma intervenção administrativa, as coisas estão encaminhando. Esse mês agora os funcionários já receberam o salário em dia, né, dentro do dia útil, né?
E acredito que daqui para frente as coisas vão caminhar bem, sem dúvida. Lorival, continuando dentro da Santa Casa, a gente percebia o seguinte, não sei hoje, mas de que você tinha uma relação, uma espécie de porta-voz dentro da Santa Casa, onde quando tinha alguma crise ou algum escândalo, alguma denúncia, era o Lorival quem fazia intermediação da imprensa com a diretoria, com o presidente Hélio Piscinini. Virava um porta-voz, né? Virava um porta-voz. É. Qual era a sua relação? Qual é a sua relação hoje? E por que isso? Total, Renan, veja bem, eu estou na Santa Casa há 25 anos, sempre participei ativo. Eu também sou da Irmandade, então eu sempre fui ativo com a administração. Sempre, a vida toda eu fui ativo com a administração. Tem muito trabalho feito junto com a administração lá dentro. Viagens, buscar recurso, acertar documentações. Então eu tenho um trabalho. Eu sei, hoje eu sou um dos poucos, tá? Que conheço ali desde o faturamento, a parte funcional, interna, hotelaria. Eu conheço tudo, porque eu sempre participei. Por quê? Porque eu gosto. Afinal de contas, ali era a minha casa, né? Para quem não sabe, quando eu cheguei em Santa Cruz, eu morei ali no Hotel Central, né? Uhum. No Hotel Central por 6 meses. Hotel Santa Cruz, acho que é, Hotel né? Santa Cruz, se me falha a memória. Eu chegava na Santa Casa 4 horas da manhã, fazia os exames digestivos, que nunca foi feito em Santa Cruz. Eu fazia os exames digestivos, juntava todos os exames feitos em 2 dias, levava para Marília. Para laudar. E com um Fiatinho 147. Jesus. 147. 2 horas de viagem. 2 horas de viagem. Voltava embora, trazia os que estavam laudados, as meninas digitavam na máquina de escrever ainda, datilografava. Entendeu? Então, foi um trabalho de formiguinha e hoje eu fico muito feliz de ver onde chegou. É por isso que eu te falei. Eu não ia ser um empecilho, certo? Para que a Santa Casa conseguisse um serviço de imagem de qualidade e de primeiro mundo. Uma das grandes problemáticas da Santa Casa, do hospital, foi quando a Polícia Federal baixou na Santa Casa. Não, segura. Você vai pro segundo bloco. Segura? Vamos pro outro Então, bloco. Essa é longa. Essa é boa questão, vamos daqui a pouco. Tem um pessoal mandando aqui pergunta pra gente, vamos fazer daqui a pouquinho, depois na volta do intervalo também, porque agora tem que fazer o primeiro quadro nosso. O primeiro quadro que a gente faz uns temas aí e você me fala o que você pensa, se é a favor ou você é contra. É o nome do quadro, inclusive. Favor ou contra? Vamos lá? Primeira questão para gravar aqui, depois eu quero botar uma pilulinha bonitinha no Instagram, pessoal ver. Vamos lá. Favor ou contra? Aborto. Totalmente contra. O senhor da saúde, o senhor pode falar. Com certeza. E fala-se que o aborto é um problema de saúde e tal, você é contra. Totalmente contra. Quer explicar por quê? Óbvio, não, porque veja bem, a vida, quem nos dá a vida? É Deus. Se gerou, tem que nascer. Tem que nascer. Por que tirar aquela vida ali? Não tem porquê. E aqueles casos que a mãe vai ser risco no parto? Aí sim, né? Aí clinicamente comprovado, eu acho que aí sim, aí é uma questão de, bebê, de saúde. Questão de cerebral, cefalia. Anencefalo, né? Anencefalo, isso, exatamente. Isso é. Então aí totalmente. E também vítimas de estupro, né? Que pela lei, né? Aí ninguém é obrigado. Eu tenho esse pensamento também, a gente fica com um pouquinho do pé atrás, porque se fica aquele pensamento, o que é que a criança tem com isso? Entendi. Né? É uma outra pessoa. Ela foi vítima, a criança foi vítima, né? Então é complicado, mas infelizmente nós também temos que pensar que tem um outro ser aí, que é a pessoa que foi estuprada, né? Uhum. E como é que ela vai conviver com isso aí, né? Então, nessa parte eu sou... Outra questão polêmica, legalização de drogas. Jamais. Posso ser mais específico? Jamais. Maconha. Jamais. Não. Eu sou a favor do extrato, tá? Como já está acontecendo. Aí tudo bem. Fins medicinais. É que assim, tem que se entender o seguinte, uma coisa é a maconha usada como droga, tá? Fim recreativo, né? Fim recreativo. Outra coisa é o extrato, que é apurado da maconha, que é um medicamento, tá? Então, eu acho até, eu entendo sim que se eu fosse um pai de família que tivesse um filho precisando desse medicamento, eu também iria à justiça para poder plantar e produzir isso. Sim, lógico. Tá? Mas eu acho que passou da hora também do governo federal tá pensando numa solução, porque a maconha é uma planta que em qualquer lugar. E pode funcionar. Né? Então eu acho que depende muito do governo federal, dele pensar do nosso secretário, do nosso ministro da Saúde, para que ele pense com carinho nisso aí, para evitar chegar num caso, não, tem que liberar a maconha. Entendi. Entendeu? Então eu sou totalmente contra. Beleza, mais uma questão aí, a pena de morte.
A favor ou contra? Se eu for pensar, né, com a emoção, eu seria a favor. Por exemplo, um caso como a gente já fala sempre aqui, do caso de Chavantes, por exemplo, que a violência que se mata, uma criança. Você veja que é uma coisa polêmica mesmo, porque veja bem, eu, por exemplo, sou muito cristão, sou filho de mãe evangélica, minha mãe era evangélica, né? Faleceu com 84 anos, uma pessoa muito correta, muito certa. Ela sempre falou o seguinte para mim: quem nos deu a vida? Deus. Quem tira? Deus. Então eu acho assim, eu acho que tinha que ter penalidades severas, tá? Nunca mais, preso nunca mais. Sou muito contra também, infelizmente o nosso Código Civil ele é muito falho, né? Então é por isso que se pensa muito na pena de morte. Puta merda, vai prender o cara, daqui a pouco a justiça solta. Entendeu? Então, ele fica sendo dando gasto pro Estado, por exemplo. Eu só não sou a favor da pena de morte justamente uma ideologia de... Tá. Né? Então você tem a emoção faz você entende quem pela emoção favor, não tem nem dúvida. Mas a questão religiosa, a criação... a gente tem que se colocar. Já pensou um pai de uma criança de Chavantes? Difícil. Né, morta assim... Da maneira que foi. Da maneira que foi. Né? Tá justificando. Bom, também são mais ou menos por aí. Mais dois assuntos aqui polêmicos. Essa tal facilitação no porte e na posse de armas, que é esse assunto polêmico de você poder ter, se você quiser, poder ter um revólver na sua casa para defender sua família. Isso eu vou até limpar a boca para falar. Eu sou totalmente a favor. Você acha que... Veja bem. Existe um critério para você portar e para você ter uma arma. Claro. As pessoas falam assim: mas o cara vai entrar nessa casa, se tiver uma arma, vai tomar uma arma, vai te matar. Pera aí. Se você não estiver preparado para ter arma, realmente você não pode ter. Eu falo sempre que é igual dirigir, né? Se você vai poder dirigir, você souber dirigir. Eu sempre tive arma, desde os meus 21 anos. Até guardo o primeiro registro, guardo o primeiro porte de arma com 23 anos de idade. Nunca precisei para nada. E tenho certeza que não vou precisar. Mas se necessário para defender a minha família, eu uso sem sombra de dúvida. Então eu acho que o porte de arma, ele não pode ser que nem é nos Estados Unidos, banalizado. O cara vai lá na loja, compra um fuzil e paga e sai com ele na mão. Isso não existe. Né? Então existem critérios. O governo não ia liberar o porte de arma, certo? E outra coisa tem que ser bem entendido: o porte de arma não significa que você portar ela na cinta. É o posse e a porte, né? O porte é você carregar, o posse é poder ter na sua casa. Justamente, entendeu? Entendi. Então, beleza. Pra gente correr com o tempo aqui, ó, a diminuição da idade penal. Você é a favor de descer? Super favorável. Para 16 anos? Não, 14 anos? Não só penal, como para trabalho. Tem isso também. Não só para penal, como trabalho. Você acha que deveria, por exemplo? Mas aquele argumento de que, mas você vai colocar moleque lá de 16 anos com um bandidão lá de 40, 50 formados, você vai acabar evoluindo o bandido. Peraí, nós não temos lá em São Paulo a FEBEM? A Fundação Casa. Fundação Casa? Sim. O que precisa, certo? É ele ser penalizado como é penalizado com 18 anos. Porque veja bem, para ele matar, para ele roubar, para ele estuprar, como tem casos aí. Claro. Recentemente, um menino lá de São Paulo, noticiado, ele estuprou a menina de 12 anos, o rapaz, o menino, estuprou a menina e matou, violentamente. Qual a idade ideal para você, Lourival? 14? Eu acho 14 anos. 14 anos. Tanto para trabalho quanto para crime? Nos dois, com certeza. Porque, veja bem, o trabalho dignifica. O trabalho não deixa a pessoa, ele vai ter que estudar. Dá para ele trabalhar e estudar. Não é obrigar a trabalhar, é autorizar quem quiser. Autorizar quem quiser. Entendi. Certo? Autorizar quem quiser. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. E ele trabalhando não está na rua também, fazendo muita coisa. Com certeza. Vai ter que comentar nos dois lugares. E já vai aprender desde pequeno saber que o dinheiro tem um valor. Também. Certo? Também. Porque ele vai saber, ele ganhou aquele trocadinho dele, tá? Daqui 4 dias ele não tem mais, vai pensar, nossa, meu dinheiro... Demorei um mês para ganhar e 4 dias para acabar. 4 dias gastei. Entendeu? Então, verdade. É o meu entendimento. Beleza, tá aí então as opiniões de Lourival Heitor. Vamos fazer o primeiro break aqui, voltamos daqui a pouco com as perguntas. Tem a questão do Renan que ele levantou, que vai dar pano pra manga. E temos também a participação do pessoal que tá mandando aqui pra gente já as perguntas pro Lourival. Nosso convidado nesta noite do Fechando a Conta. Intervalo comercial, não sai daí não, voltamos daqui a pouquinho. Fechando a Conta.
É isso aí, de volta com você aqui no Fechando a Conta, edição desta quinta-feira, hoje, dia 12 de março, recebendo o vereador Lorival Heitor, o Lorival do Raio X. O Renan ficou de fazer uma pergunta aqui, mas antes da pergunta do Renan, só rapidinho, 2 perguntas do pessoal que tá vendo a gente aqui pelo Facebook, ó, a Rosa Silva. Lori, você pode mandar as duas, que as duas é quase a mesma coisa, mas vai bater no mesmo lugar. Sim. Lori, você acha que a saúde é mesmo nota 10? Pergunta da Rosa Silva. E a pergunta da Sueli Souza Moraes. Ela fala o seguinte: com certeza, já que você falou que a saúde é tão boa, né? Ela tá contextualizando aqui. Com certeza você não vai na UPA, então. A saúde é nota 10 mesmo, como você falou, e a UPA é tudo isso? Você não deve ter... Você não foi na UPA ainda, Lori? Veja bem. Estão falando aqui. Fui muito na UPA. Eu sei que... Inclusive, eu quero perguntar sobre a UPA. Nada é perfeito, tá? Quando eu digo a saúde é nota 10, é comparada a nível... Não vou falar nem da região, é nível Brasil. Obviamente, existem as falhas. Nada é 100% bom. O que é bom para um, às vezes é ruim para o outro, tá? Então, eu estou generalizando a saúde, tá? Comparada à saúde de outros lugares. E quando analisa a saúde, pelo menos eu percebo, você, o próprio secretário Diego, às vezes quando fala, o prefeito, você tem que analisar como um todo. Porque às vezes acontece um profissional naquele dia, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, um médico. Então não é instituição. E aí o cara deixa tudo ruim, né? Não é instituição, é a pessoa que atendeu. E eu sempre digo o seguinte: teve problema? Reclama. Porque eu acho que o mal, todos nós vamos incluir isso aí, do ser humano, é deixar as coisas passarem. Tendo fato, reclama. Tem em todo lugar. Tem a Secretaria de Saúde, tem Ministério Público, tem em todos os lugares. Se for grave, reclama. Que se está realmente grave, está ruim, foi mal atendido, tem que ser passado para frente. Obviamente, tem que ser algo que realmente foi mal atendido, né? Já que tem o fato... Então, para a colega aí que está participando... Rosa Silva e a Sueli Souza. Rosa, Sueli, eu digo nota 10, vista a saúde que vemos aí em todo o Brasil e na região, tá? E quando eu digo saúde, é tudo. Eu não estou falando Santa Casa, eu não estou falando UPA, eu não estou falando por saúde contra a de urgência, que é UPA e tal. Volto a repetir, comparada a outros lugares. Ok. Agora a sua pergunta Lorival, ansiosa. Uma das principais polêmicas, escândalos da Santa Casa foi quando a Polícia Federal baixou no hospital e fez toda uma investigação, todo um levantamento em cima da compra de um arco cirúrgico que veio de Uruguaiana. Até então, depois disso, finalizou-se as investigações alegando de que os compradores, sem citar nomes e sem citar pessoas responsáveis, não sabiam da procedência do material. Investigando o trabalho da imprensa, a gente conseguiu obter pequenas informações de que você seria um dos mediadores dessa compra. Realmente foi isso? Como que foi? E como que esse aparelho chegou de tão longe? Vamos começar consertando a falha de informações, tá? Esse aparelho não veio de Uruguaiana. Ele veio da fronteira? Não, muito menos da fronteira. É por isso que eu falo. As coisas têm que ser bem investigadas, não é nada disso. Eu vou explicar. O aparelho, o arco cirúrgico, ele foi comprado em São Paulo, de uma empresa, se eu não me engano, PGMed, se não me falha a memória, pelo administrador da Santa Casa. Que na época era? O seu Mércio. Eu, como profissional da área, acompanhei. Você vai comprar algo do centro cirúrgico, quem vai acompanhar é o responsável do centro cirúrgico, certo? O arco fui eu. Pois bem, a Polícia Federal, junto com a Anvisa, tá? Já vinha investigando um pessoal que estava importando aparelhos, tá? Dos Estados Unidos, da Alemanha, via porto. O que estava acontecendo? O cara ia lá, comprava 10, 15 aparelhos, colocava no container e esses aparelhos estavam entrando no Brasil, tá? Como sucata. Então vamos imaginar lá que tinha um container lá que tinha 1 milhão de aparelhos, tá? A nota daquilo lá era 253 mil, tá? O fisco também pegou nisso aí. Então, o que aconteceu? A empresa que nos vendeu, que vendeu o aparelho, era uma das investigadas. Tá? E qual que era o intuito da Polícia Federal? Fechar o cerco e saber onde estavam os aparelhos, tá? Que vieram do exterior e foram, vamos usar o termo, esquentados no Brasil
através de... Primeiro começou aonde? Chegou a aduaneira. Primeiro ponto, os fiscais estavam envolvidos. Segundo ponto, Anvisa. Terceiro ponto, o comprador. Por quê? Ele não ia conseguir colocar esse aparelho no comércio, nas instituições de saúde, se não tivesse registro da Anvisa. Tá? Então tudo começou por aí. O que resultou na fiscalização de Santa Cruz foi que a Polícia Federal pegou todas as notas da empresa. Onde foi vendido o aparelho? Vendido em Brasília, foi vendido no Brasil inteiro. Foi atrás de um por um. Certo? Aonde está o diferencial da Santa Casa Santa Cruz do Rio Pardo? Que o aparelho da Santa Casa não é importado. O arco cirúrgico é da empresa VMI, tá? Que tem a fábrica em Belo Horizonte. Então é nacional. O porquê que a Federal veio aqui? Que a Federal não sabe o que é VMI, o que é isso, que é aquilo, tá? Então a Federal veio aqui verificar se o aparelho era um dos que estava... Mas ele fazia parte da venda da mesma empresa. A nota, tá? A nota era da mesma empresa. Porque a empresa... O valor estava abaixo do mercado? Não. Eu entendi. Eles foram em todos que a empresa deu nota, então. Isso, justo. Todas as notas. Eu não lembro... E eles usavam a nota para esquentar os aparelhos. Eu não vou lembrar o nome para te falar, tá? Assim, eles tinham que ter também algo no Brasil de aparelho para poder comercializar. Eles não iam conseguir comercializar tudo de fora. 100% de fora. Sem... Tá logrando, né? E o valor pago pela Santa Casa estava no valor de mercado? Normal, o valor de mercado. Tanto era o valor normal de mercado, estava um pouco abaixo, né? Mas é coisa mínima, de fabricante para fabricante. Você pega um GE, um Philips, um Siemens, um VMI, né? Inclusive, a verba na época não dá para comprar o aparelho. Santa Casa teve que fazer uma contrapartida. Né? Então, tudo isso aí. Não existe aparelho que veio de Uruguaiana. Uruguaiana, o que era Uruguaiana? Uruguaiana é o porto, tá? Onde descarregava as máquinas. Então, a coisa saiu dali. Né? A empresa que estava envolvida era de São Paulo. Tanto que teve empresas de Londrina. Agora, o que está acontecendo agora? No desenrolar disso aí. Um exemplo, o aparelho da Santa Casa vai continuar aí, vai ser liberado. Por quê? Onde tiver aparelho importado, tá? Que eles pegar o número lá do registro de Anvisa, que não bater com o número do fabricante, esses aí vão ser lacrados, não vão usar. Santa Casa de Santa Cruz não corre esse risco. Mas de jeito maneira, mesmo porque é um VMI. Qualquer um que for lá vai ver que lá tá lá uma máquina VMI com o devido registro da Anvisa. Mas você sabe, aí perguntando você como é do meio que você sabe, se na região teve gente que comprou, tem risco de alguma... Não, aqui na região, eu sei que Londrina tem uma empresa que ela é revendedora de aparelho. Ela foi inclusive lacrada o barracão dela. Uma não, duas de Londrina, né? Teve de São Paulo, teve uma empresa, se não me falha a memória, de Campo Grande. Entendi. Porque essa área de venda, o que acontece? O cara vende uma máquina, certo? Só que o faturamento dele não consegue dar aquela nota, daquele valor. Tá, aí O que eles fazem? Eles pegam a nota de uma outra empresa. Entendi. Mas só para frisar, para quem está nos assistindo, o aparelho Santa Casa é um aparelho nacional de fabricação VMI. Certo. Só para a gente entrar nessa questão também, o Renan levantou essa história, e nesse momento específico dessa denúncia, talvez foi o primeiro momento que o nome do Lorival aparece na imprensa de uma maneira negativa, vamos dizer assim. Sim, sim. E aí começou-se uma história tal, que acabou desembocando na outra história, que até acho que o Renan no levantamento deve trazer aí também, que foi a questão de você estar prestando serviço sendo vereador. Você foi achincalhado, o pessoal bateu muito em você, a imprensa e tal. Você teve algum momento, respondeu algumas, outras coisas você não respondeu de uma maneira mais firme. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acabou, aquela denúncia, aquela questão já está resolvida? Já tem um posicionamento do Ministério Público ou não? Como é que está esse caso específico? Isso aí se tornou uma novela, na realidade, longa-metragem, na realidade. Né? Houve uma primeira denúncia, certo? Para o Ministério Público, uma denúncia anônima, apesar de eu saber quem fez a denúncia, eu ter conhecimento de quem fez a denúncia, né? Quem? A função do jornalista é perguntar, eu pergunto. E a minha prerrogativa é de responder ou não, então tranquilo. Não vem ao caso também. Mas você sabe. Sei, tem amizade com essa pessoa, continuo apertando a mão dela, continuo normalmente. Porque quando a gente não deve,
A gente não tem. Quem que vai ficar chateado? Sou eu? Não. É a pessoa que eu estou apertando a mão. Né? Mas tranquilo. Foi feita uma denúncia muito bem feita, até. Inclusive, item por item, colocando o artigo do regimento interno, se não me engano é o 37 ou 38, né? E foi na mão do Reginaldo Garcia, o Reginaldo fez toda a investigação, eu mandei o contrato da ABDESC, né? Da Santa Casa, foi feita toda uma averiguação onde foi constatado que eu estava infringindo o artigo. Por quê? José Nilo de Castro, para quem tem conhecimento de política, ele foi falecido hoje, mas foi um dos maiores juristas em direitos políticos, tá? Sim. O meu problema foi arquivado em cima de uma frase dele, tá? Ele usava essa frase que é justamente para justificar se era ou se não era irregular, tá? O vereador, desde a posse, não pode contratar, abre aspas, com o município, pois somente. Eu nunca tive contrato com o município, eu não tenho contrato com o município. Tá. A BDS que é uma empresa de terceiro setor, tá? Que também preza pela economicidade, tá? Porque ela não é obrigada a licitar. Tá? O governo federal criou essa situação para que as empresas terceirizadas tivessem condições de fazer a gestão dela tranquila, apartada do município. Uhum. Para quê? Para facilitar a compra, para poder fazer a coisa rodar. Tá? Tanto que eu estou lá, quando entrei, foram feitos 3 orçamentos. Certo? Além do meu ser o mais barato, certo? Eu já estava lá. Né? Deixa eu perguntar um negócio. Quando veio essa denúncia à tona, né, que falou-se bastante sobre isso, eu, quando li, pensei o seguinte, peraí, se isso aqui for verdade, se isso aqui tá problema mesmo, o Lorival deve ser muito juvenil de se candidatar. Tava lá quietinho, tranquilo, 20 anos da casa. E assumiu. Aí ele resolve ser vereador. Aí ele não, peraí, ele não pensou... Vai mexer no meu ganha-pão? Jamais. Antes eu fui atrás, procurei. Então a pergunta é, antes de ser candidato, onde você foi resolver ser político, você pensou nisso? Peraí, eu tenho contrato aqui, eu posso ter amanhã contra o município? Sim, tanto pensei, como fui perguntar, inclusive, se eu precisava afastar. Abrir mão dos contratos, por exemplo, desses terceirizados. Isso, que você tem. Não, por quê? Porque não é uma empresa, tá? A administração dela não é da prefeitura. Tá? A prefeitura ela tem administração indireta, que é o quê? Codesan, que é a autarquia. Sim. Né? Uma associação, se tivesse. Né? Essas coisas. Não é. Ela é uma empresa privada de terceiro setor. Entendi. Entendeu? É aí que entra a questão do artigo. E esse caso específico, não sei se o Fernando tem alguma questão sobre esse assunto ainda, mas esse caso específico... E obviamente, eu não ia deixar o meu emprego que eu ganhei a vida inteira e para pegar um mandato que eu sei que é de 4 anos, o outro eu tenho que trabalhar para me reeleger, na incerteza. Não, e que você ganha, eu penso que ganha bem menos. Mas a questão aqui é o seguinte, esse fato específico que foi que deu essa vontade de você de... Claro que até outras coisas somadas, mas que deu vontade de você de falar, não quero política mais? Porque eu percebi, aquele momento ali, você viveu um momento difícil. Difícil, porque veja bem, você é um profissional honesto, trabalhou a vida inteira em prol da população da cidade, aí você tem a oportunidade de fazer um pouco mais pelo município. Aí você vai lá e é eleito, muito bem eleito, com 816 votos, 5ª colocação, e aí depois começa a criar... Porque o envolvimento não é só o meu, eu tenho filhos. Eu queria me aprofundar nesse assunto, que é o seguinte. Também, entendeu? Tem família. Como então, que você fez para separar a sua vida particular e a sua vida pública? Porque a partir do momento que você foi eleito, você se tornou uma pessoa pública. E além dessas problemáticas, dessas denúncias, havia também vários conflitos dentro da sua própria casa, né? Como, por exemplo, a sua mãe que estava passando por dificuldades. Como que foi tudo isso? Foi tudo isso, a gente tem que falar, né? Nós temos um Deus, né? Eu tenho um Deus que ele é 24 horas na minha vida, Renan. Eu deito, acordo, trabalho, discuto, brigo, faço o que tiver que fazer, mas sempre tem Deus ali me orientando. Quando a gente tem a orientação de Deus, a gente consegue superar tudo. E superar da forma que vocês sabem, vocês me acompanham. Né? A pessoa pode falar, não relando em mim e não relando meus filhos, dificilmente vai criar um atrito ou eu vou ter raiva. Eu sou uma pessoa que eu falo de coração limpo. Não existe pessoas que eu tenho raiva. Porque a raiva faz mal para quem tem. Entendeu? Então não tenho.
Eu, graças a Deus, Renan. Deus. Mas por ser... A minha mãe ali, né, no pleito da morte, eu senti muito, porque mãe, vocês sabem como é que é. Mãe, ela é o porto seguro da gente. Aquela mãe que a gente sentado lá, da filho, calma, tudo passa na vida. Né? Você tem um Deus, você tem uma mãe que ora por você. Eu sempre levei desse jeito, Renan. Eu sou uma pessoa que já há muitos anos, eu não falo uma blasfêmia, não falo uma palavra que seja blasfêmia. Né? Tem isso. E isso ajuda muito, né? E quando você pensa em ofender uma pessoa, você tem que pensar o contrário. E se fosse você o ofendido? Mas tá, beleza. Eu entendo você tá coberto de razão. Queria ter ser assim às vezes também. Acho que todo mundo que tá vendo a gente quer ser um pouco assim, deve ser um pouco assim. Faz bem. Até na sua colocação, às vezes eu também queria ser um pouquinho mais truculento. Então, não, eu entendo. Então, mas daí não eu quero vale chegar. a pena. Mas daí você acorda de manhã, no final de semana, tal, você trabalhou a semana toda, viajou, que você vai viajar amanhã, você falou, bater e voltar, correria e tal. Aí você pega o jornal, bate o olho e fala assim: putz, mas estão falando isso aqui de novo. E aí? Dói. Dói. Dá vontade de pegar o telefone, ligar, ou pegar na rua e falar, vem cá, André, você não perguntou? Não dá por esse motivo que eu tô Você falando. consegue separar a pessoa do profissional nesse momento? Consigo, porque interesse, consigo, porque é o que eu tô te falando. É esse Lorival aqui, é esse perfil aqui que me mantém em pé. Tá? Eu lembro nitidamente, lá no passado, eu tive um problema muito sério de separação e eu fiquei muito abatido, muito derrubado. E aí eu falei, aí eu tava assim pra baixo, falei, puta, eu vou no médico. Eu lembro como se fosse hoje. Cheguei lá, o médico, não, isso, você está passando por isso, é um começo de depressão, pegou a receita. 2 minutos resolveu, tá? Peguei aquele papel, fui na farmácia, comprei o remédio, tomei um dia, 2. Terceiro dia eu tava tomando banho, o remédio ficava no armário. Peguei, olhei no espelho e falei, peraí, se eu sei o que eu estou passando, se eu sei qual é o problema, o medicamento só vai fazer uma coisa, mascarar isso aí. Peguei tudo, joguei no vaso sanitário e dei descarga. Então isso aí é a mesma coisa, você tem que dar uma descarga, você tem que deletar aquilo ali. Aí você tem seu momento sozinho, eu gosto de pescar, vou lá para o rio. Então você tem o seu momento sozinho para poder, você entendeu? Sim. Porque se você briga, se você cria um atrito, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar... Então quer dizer que né? nessa hora você... Viu? Nessa hora você pescou muito, então. Você pescou bastante nesse período. Pelo contrário, eu não tinha nem coragem de pescar. Você não conseguia nem pescar? Não, era eu e o pensamento, né? Eu tenho uma pessoa dentro de casa que tem muito discernimento, a gente conversa bastante. Às vezes eu até brinco com ela, você fala demais, mas é bom. Então isso aí ajuda, né? Entendi. Aí você vai lá, coloca um filme, assiste. E como tudo na vida da gente, André, é o que eu falo pro pessoal, e vocês podem perguntar para os três, da primeira reunião que teve na Câmara dos 3 vereadores, eu pedi a palavra, e eu falei, eu só queria dizer o seguinte, estou entrando amigo, pretendo sair amigo. E graças a Deus acho que estou conseguindo levar isso ao fim. Se a pessoa não quiser gostar de mim, fazer o quê, posso fazer nada, né? Não é com você, né? Mas muito tranquilo, eu tiro de letra e pretendo onde encontrar qualquer pessoa que seja, que está envolvida nisso aí, pegar na mão, comentar e vou. Que eu não sei o dia de amanhã também. Lorival, eu quero, não sei se o André vai me deixar, mas eu quero sair da Santa Casa, quero atravessar a ponte e subir para a UPA, para a unidade de pronto atendimento. Tá com um problema de dor de barriga? Você foi citado na delação pública da Sueli Feitosa de que, inclusive, um dos únicos políticos citados por ela naquele documento, aonde ela fala o seguinte, de que você e o Otacílio, na verdade, eram sócios ocultos da empresa que gere a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. E você pouco se pronunciou sobre isso depois, e até o Otacílio também. Chegaram a negar umas 2 ou 3 vezes, mas só, não houve um aprofundamento no assunto. Então vou aprofundar, não é nem negar. Primeiro que eu nunca tive afinidade com o doutor Otacílio Parras Assis. Nunca. Sabe quantas vezes eu fui na prefeitura antes de ser vereador? Você conhecia ele no médico? No médico. E raramente se via ele. Sabe quando eu vi o Otacílio? Ou quando ele estava de plantão na ortopedia, ou quando ele estava no centro cirúrgico. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Nunca tive afinidade do doutor Otacílio. Até porque ele tem um jeitão difícil também de lidar. Tem um jeitão difícil. Segundo, eu cheguei na UPA na gestão da Maura. A Maura sabe disso. Da Luizete. Né? Inclusive era para eu estar em Ourinhos também. Eu fui lá, dei toda uma mão de obra, mas por fim ficou o pessoal de lá, fiquei contente que é o pessoal da cidade. Aí o que aconteceu? Por que quando, e o Renan também vou corrigir ele,
quando a Sueli me falou do meu nome, né? Eu não era nem da política ainda. E nunca tinha sido da política. Foi em 2016. Sim, aí, verdade. Né? Então, assim, eu não sei de onde ela tirou. Nunca vi aquele ser em lugar nenhum. Você não Agora, conhecia ela na prefeitura, nada? Imagine. Ridículo pensar. Porque, veja bem, quando se fala de uma instituição UPA, Unidade de Pronto Atendimento, para chegar a ser o gestor Você dela... tinha acabado de assumir o seu mandato. Tinha acabado de assumir. Porque o escândalo veio à tona em dezembro de 2016 e você assume em 2017. Isso. Alguns meses depois ela faz Isso, E não como foi nem delação, né, Renan? Ela falou o seguinte... Declaração. Isso, é uma declaração. Né? E como você justifica ela ter colocado seu nome? Boa pergunta. Não tenho... Como você justifica uma coisa que você nem sabe de onde apareceu? Ela Isso falou... eu acho, veja bem, que alguém instruiu ela a falar, porque todos lembram bem que se não me engano, foi em Bauru e ela tinha que desviar o foco do que estava acontecendo. Certo? Quem teria ali que podia desviar o foco? Só que ela foi infeliz. Ela foi infeliz no que ela colocou. E a pessoa que instruiu ela, instruiu muito mal. Mas talvez você tinha uma relação, de repente, com o pessoal que geria a UPA na época. Talvez por isso, você acha que ela pode ter... Não, também não. De jeito maneira. Por quê? Ela quis dizer o seguinte, que eu tinha alguma coisa com o Tacílio. Né? O Renan até colocou. Eu ia falar agora. Veja bem, primeiro, que para você fazer a gestão de uma UPA, tem todo um processo licitatório que é totalmente diferente de uma licitação normal de preço. Tá? É um concurso de projetos. Tá? Primeiro que o Tacílio não podia nem participar. Claro. Porque ele era prefeito. Segundo, que não existe, gente. Não existe. Tá? É você conseguir mascarar, você ser sócio de um negócio e ninguém saber. Vocês sabem que o errado se descobre. Não tem nenhuma situação ou algum fato que fez ela pensar isso? Não sei, Renan, porque é o que eu te falei. Eu nunca fui na prefeitura. Fui na Câmara Municipal uma vez, se não me engano, na última sessão. Ainda até foi um caso. Você foi já eleito, inclusive. Né? Você foi na última sessão já eleito, quando você foi na última sessão? Não. Sim, porque a eleição é em outubro. Ah, sim, verdade. Você já estava eleito, verdade, mas não tinha assumido. Fui lá ver como é que era, como é que funcionava, e na prefeitura nunca sequer havia pisado o pé. Entendi. Então eu não sei de onde saiu isso aí. Entendeu? Por isso que eu digo que eu acho que alguém, o advogado dela, não sei quem foi, pode ter chego e fala assim, ó, você precisa arrumar alguém que consiga ligar uma coisa a outra. Pra você, esse ponto, eu fiquei muito tranquilo. Pra você, esse ponto da declaração põe em xeque todas as outras, como por exemplo, Cláudio Gimenez, Otacílio e todos os outros? De jeito maneira, pelo contrário. Outros funcionários que ela citou pelo também. Pelo contrário, os outros funcionários tinham ligação com a prefeitura. Eu nunca tive. Entendi. Então você acha que pode ser uma parte falsa e a outra não? Ou melhor, da sua parte... Não, da minha parte eu não tenho dúvida nada. As nenhuma. outras, não sei. Eu sou muito tranquilo com isso aí. Das outras eu não posso falar, porque, veja bem, tanto que está aí o processo, até agora não aconteceu nada, né? Você não quis processá-la, não? Também, imagine, de nada. jeito maneira. E jamais vou processar alguém que... A pessoa que vai falar de mim, ela vai ter que provar. Se eu estiver errado, fazer o quê? Entendeu? Eu vou brigar para que eu processe. Não, de jeito maneira. O Milton, por que o Milton foi falado? Porque o Milton já foi vereador e ele tinha as ligações já com o município. Eu acho que é justamente por isso. A pessoa fala, tem o Lorival, ele foi eleito. Né? Dá para falar saúde, Tacílio junto. Tá. Não, mas quanto a isso, André, Renan, eu sou muito tranquilo. Muito tranquilo. Ok, vamos fazer mais um quadro aqui rapidinho pra gente sair pro nosso intervalo comercial. Eu fiz o a favor ou contra agora há pouco, né? Vocês viram aí. E vamos fazer agora então o quadro na lata. Nesse você quer cornetar ou na nota que você quer? Na nota. Na nota? Então tá. Vamos fazer aqui o quadro na lata. O que é o na lata? Na lata eu falo aqui o nome. É uma palavra e ele me fala o que vem na cabeça dele, uma definição. É o famoso definir uma palavra só. Eu falo, você define. Bora? Bora. Primeiro, política. No Brasil tem que mudar, entenda a política que ela é sadia, ela tem que ter, mas tem que mudar muito. Santa Casa. Nota 10. Sou apaixonado pela Santa Casa. Nota é o próximo, viu? É verdade. Dependendo também, vou dar, não tem problema nenhum. Já dá antes. Santa Casa, sou apaixonado, o que eu puder fazer pela Santa Casa, eu vou fazer a vida inteira. Quero saber o que você pensa quando te falam sobre imprensa de Santa Cruz. A imprensa, eu tenho que usar o que todos usam. A imprensa é livre, né?
A imprensa fala o que quer, divulga o que quer, né? Vai de quem está ali sendo alvo, né? Ter o discernimento de eu não devo. E ela incomoda? Sempre incomoda, né, o André? Como é que não incomoda? Como não incomoda? E ela Deve ser muito, né? Mas você é doido? Como é que é? E ela é honesta, é leal? Como é que a gente vai falar da imprensa? Nós temos o exemplo da Globo. Como é que nós vamos falar? Eu não sou eu que vou criticar. Entendeu? Quem tem que criticar é quem lê, quem assiste. O consumidor dela. Não sou eu que estou sendo a matéria ali que vou dizer se ela é leal, se ela não é leal, se ela está mentindo ou não. Tá. Eu quero saber o que você pensa sobre o procurador jurídico da Câmara Municipal. Procurador jurídico é uma figura. É uma figura. Vocês veem como é que eu sou? Eu brinco muito com ele, dou muita risada com ele. Só que eu acho que ele peca muito. Porém, eu também entendo o seguinte, ele é o procurador da casa. É a função dele, é a função concursado. dele. Se ele está errando, né? Se ele está fazendo coisas ali, vamos dizer assim, que são direcionadas. Como se fala às vezes, para ajudar um lado. Eu não sei, eu não vou julgar, certo? Isso aí é um preço que ele pode pagar mais tarde, certo? Ele próprio falou. O que eu faço eu assino embaixo. Então, não sou eu que vou brigar com ele. E eu quero saber o que você assina embaixo quando te falam o nome de Lula. Lula foi uma pessoa lá no passado, né? Que ele praticamente, vamos usar o termo, ele iludiu o Brasil, né? Obviamente, é inegável que foi uma fase muito boa, né? Popular no extremo. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui. É igual um casamento, né? O cara, no início do casamento, nossa, é flor pra mulher, é presentinho, no primeiro tempo. Trata bem. No primeiro tempo, o cara faz tudo, no segundo. Aí vem e a gente tem essa decepção monstruosa que a gente teve, né? Você votou nele também? Na primeira, em 2002, né? 2000. Votei nele. E tem uma história tão interessante da família. Eu comprei uma briga por causa do Lula. Você defendendo o Lula. Defendendo o Lula. Como o Brasil inteiro defendeu. Sim. Não adianta neguinho falar, o cara foi lá e falou do Lula. O Brasil inteiro defendeu o Lula. O Brasil inteiro votou no Lula. O Brasil inteiro endeusou o Lula. Né? Talvez por isso tá. Pelas suas declarações, a gente percebe nitidamente que você é um político de direita. Talvez em Santa Cruz você não esteja no grupo errado, já que o Otacílio, o pré-candidato dele, todos que andam ao lado e vêm pela frente aí são mais tendentes à esquerda? Você vai dar risada que eu falar. Eu sou santacruzense. Eu sou um morador, sou de Marília. Você é de Marília. Eu sou morador santacruzense, estou aqui, me sinto santacruzense, né? Eu me sinto santacruzense. Eu não entendo como direita ou esquerda. Eu vou brincar. Vermelho e azul. Eu sou branco. E já que eu falei do Lula, aqui para fechar o quadro, então, quero que você defina para mim Jair Bolsonaro. Tem foto Jair Bolsonaro criou um ministério muito bom, tá? Ele colocou pessoas ao redor dele, tá? Que eu acho que tem tudo para ajudar o Brasil. Porém, nós temos aí um problema sério, né? Que infelizmente, né? As pessoas que estão lá, que estão travando o trabalho dele. Se você me perguntar das entrevistas dele, eu falar que se ele ficar quietinho e colocar um porta-voz, ele vai se dar... Tem que falar menos. Tem que falar menos. Os filhos também saem do Twitter, às vezes. Pelo amor, os filhos seria a primeira coisa. Tira a senha. Eu amo meus filhos de paixão. Só que... Se fosse teu filho, né? Obviamente, eu não posso. Veja bem, você já imaginou... Vamos misturar as bolas. O chefe mor do Brasil, tá? O cara que foi eleito assim... pela 60 milhões de votos, quase 58 milhões de votos. Deu uma votação para o presidente. E é fato, tá ali. Não é a imprensa que está falando. Tá ali o que os filhos aprontaram. E os filhos falam muito, tá? E que acaba prejudicando a pessoa dele. Respinga nele. Então eu acho que ele, como presidente, tem boas ideias. Eu acho que às vezes ele leva um pouquinho, é muito radical com algumas entrevistas dele, né? Fala algumas coisas.
Mas é o jeito dele ser também, né? Então... Não é personagem, às vezes eu acho que é personagem, às vezes, pra trazer um voto, pra dar um... Pra dar uma... Como é que falam? Pra aquele público lá que pra gosta dar um ibopezinho? Pra aquele pessoal. Pode ser, mas eu acredito, confio, eu como brasileiro preciso acreditar, né? Eu tô com 53 anos de idade... E eu tenho que pensar em mim também, que eu tenho um restante de vida, uns 50 anos, né? Aí tem os netos, tem tudo. Tá bom na saúde, você tem mais que 50, pô. Tem mais 10. 60. Não, mas é assim, André, eu acho que é um presidente que tem boas intenções, eu acho que ele está rodeado de pessoas boas, confio, acredito, e só espero que, quando eu falo Congresso, né? Você não falou quem são essas pessoas que estão trabalhando no Congresso? Quer dizer, é o Congresso. Você é a favor da manifestação no dia 15, por exemplo? 100% a favor. Porque, o André, veja bem. Você coloca um presidente, o Brasil, a população brasileira elege presidente. Para resolver o problema do Brasil. Aí o presidente está querendo resolver. Manda o projeto, faz o trabalho. Aí os caras estão amarrando, porque, te dou isso aqui, você me dá isso aqui. Se não der, eu não faço. E o Bolsonaro tem aquele jeito dele, ele é truncado. E se ele não for truncado, ele não vai tocar o Brasil. E você acha certo, eu estou perguntando a sua opinião, ele quando diz que ele está botando a população contra o Congresso? Ele não está colocando a população contra o Congresso, eu não vejo dessa forma. Ele está chamando a população que ajude, para que não elegeu ele? Então me ajudem também a resolver o problema do Congresso. Tá. Não tem a questão dos 30 bilhões Sim. das emendas impositivas? Sim. Que se você perguntar para mim particularmente, eu sou contra. Sim. Teria que ter uma outra forma de favorecer os municípios. Claro. Você entendeu? Nem dando dinheiro pro deputado, leva pro grupo dele e tal. Eu também penso a mesma coisa que você. Vamos lá, vamos fazer o intervalo comercial, mais um aqui. Aí foi a participação do Lorival Na Lata. Daqui a pouquinho voltamos com o terceiro e último bloco desse bate-papo aqui do Fechando a Conta com Lorival Heitor, nosso convidado, e também com o jornalista Renan Alves, que aqui está ao meu lado nesta noite. Fica aí, não sai não, hein? Aconteceu, você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora. Fechando a conta. É isso aí, já estamos de volta aqui no nosso Fechando a Conta desta quinta-feira, hoje 12 de março, estamos recebendo aqui o Lorival Heitor, vereador aqui de Santa Cruz. Aqui é o nosso Fechando a Conta também com o Renan Alves, está comendo, bebendo, só alegria. Estou aqui com fome, eu acho, cara. Comendo no intervalo que dá, ele pega um salgado. Todo intervalo é um salgadinho. Não, o arroz só não comeu porque não tá cru, Liz, não tinha ido embora da minha arroz. Ele vai levar um pacotinho, né? Com certeza, ele vai levar. Bom, estamos aqui abrindo o terceiro bloco, o pessoal quiser mandar questões pra gente aqui, perguntas, pode ficar à vontade, tá? O Elias estava cutucado, não sei aqui, viu, ele falou assim, ó. Você acha que o vereador vai falar algo que vem a descontentar a administração? E eu aproveito isso aí para dar um gancho para mim o seguinte. Se amanhã aparecer, você é líder do governo e tal, você tem um cargo ali, né, de liderança, até por prerrogativa tua é defender os projetos do governo. Sim. Mas você, por exemplo, seria capaz de questionar um projeto do governo e falar, prefeito, equipe, sei lá quem fez, secretário, esse projeto aqui não vai passar, vamos mudar aqui, mudar assado. Você teria... Eu sou claro, Você faz isso? Você faria sem dúvida nenhuma. Na reunião comissão. Na reunião das comissões. Ali é o lugar para discutir aquilo ali. Não no plenário. Lógico que não. No plenário não é circo. Então, isso que eu ia falar. O plenário, fala-se muito isso, a gente lembra sempre. E só voltando a falar para Elias, tá. É assim, ó. O que tem que entender na política, a gente tem que ir para cima, discutir aquilo que está errado. Porque discutir por discutir, fazer bonito, isso não existe. Então é isso que eu ia dizer. Não existe. A gente sempre lembra de outros momentos da nossa política recente. Você estava aqui, você não é da política, mas estava em Santa Cruz, você pode ter acompanhado pela imprensa. Por exemplo, o vereador Rui Reis chegou a ser cassado, a câmera era aqui embaixo ainda. Depois veio o vereador Psyu, que teve punição, teve suspensão, por causa que se falava o quê? Ele usa o plenário para se atacar, para se discutir, para se apontar o dedo. Peraí, lá atrás, eu tô cansado, desde que eu me entendo por gente de câmara, o pessoal se reúne lá atrás, combina o que tem que combinar, se acerta, conversa, briga, quebra o pau. Lá na frente vai só formalizar, é isso. É isso. Esse pessoal, não tô falando nada contra o Psyu, nem contra o Rui, pelo amor de Deus, só tô querendo falar com alguém aqui que viveu fora, hoje vive dentro, e eu só vivo de fora. Esse pessoal também é leão lá dentro?
Ou é leão só no picadeiro ali na hora de fazer o circo? Eu acho que só no picadeiro. Pensamento meu. Mas veja bem, vamos ver se eu tiver errado, Elias. Ali deve estar nos assistindo, me corrija. Tá? O plenário ali. A votação em si. É, votação em si. Eu posso sim discutir um projeto, certo? Discutir o projeto. Eu não estou ali, certo? Para falar mal do projeto. Se o projeto não serve, eu vou votar não e vou justificar porque eu votei não. Na teoria lá atrás você já falou. Se eu votei sim, é porque eu concordo, eu não tenho que discutir o projeto. Entendi. Aí muitas vezes, mas a população não sabe. Se a população entrar no portal, eles vão saber o que tem. Lorival, eu quero fazer 2 perguntas pessoais agora. Fica à vontade. A primeira delas é a seguinte: todo mundo sabe que você deixou a Santa Casa, deixou o sistema de radiologia. Qual a ocupação, além de vereador, do Lorival hoje? O Lorival hoje tem uma empresa, né? Eu dou assessoria, né, em serviço de imagem, bastante. E também faço alguns negócios, venda, compra, troca, né? Na região? Na região. Eu tenho 31 anos de radiologia. Eu tenho um grupo de negócios, se eu não me falo a memória, tem mais de 80 pessoas. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas, Mato Grosso. Nossa, tem muita gente, né? É o que eu sempre falei. Eu nunca dependi da política. Com a graça de Deus, nunca vou precisar do dinheiro. Tem que ser vereador porque eu preciso ganhar salário. Eu preciso desse salário para viver. Não. Também não julgo quem vive desse salário, não, porque tem mais que receber. Se botar um projeto lá, é salário mínimo, sou contra. Certo? Você acha que o salário aqui em Santa Cruz é baixo? Como se fala às vezes? Ele não é baixo, ele é o salário que ideal. Que a Câmara enxuta. Existe um percentual do tem salário... câmaras Tambourinhos, que é muito mais existe um percentual de salário do vereador, que é eu não sei, não vou falar, é um percentual do salário do deputado. O Piato teve aqui e falou que Santa Cruz poderia ter um salário de até R$7.000. Isso, alguma coisa assim. Pela arrecadação do município. Não, é assim, ó. O salário do vereador, ele pode ter até X% do salário do deputado. Não, do deputado. Tá. Do deputado. Porém, se eu não me falo em memória, o nosso está no meio termo, na metade. E por isso que eu defendo, que eu acho que os alunos tinham que ter aula de política. Entendeu? Porque se tiver, vai aprender, vai entender o que é política. Vai entender que é um projeto. Vai entender o que é oposição, o que é a situação. Também, né? A função do vereador, a função do executivo, do legislativo e do judiciário, né? Que isso não se explica, pessoal. Tem muita gente que acredita que se pegar o telefone, ligar para um vereador, porque um buraco, ou para cortar uma árvore, é o vereador que foi lá e cortou. Sim, e eu tenho um pensamento meu também, pode ser que tenha colegas aí que vão ficar bravos comigo. Mas para mim, mandato de vereador tem que ser no máximo 2 mandatos também. Um limite. Porque senão perpetua. Ainda mais cidade pequena, né? Ainda mais cidade pequena. É verdade. Né? E outra coisa, eu acho que tem que ter mudança. Claro, toda mudança é benéfica, né? Eu não conseguiria ficar 5, 6 mandatos. Nossa. Primeiro porque eu tenho uma profissão, né? E eu não pretenderia também aí depender disso aí para... Acaba se abdicando de uma certa forma. Isso, entendeu? Então, eu acho que teria que ser 2 anos, tá bom demais. Né? E a minha segunda pergunta é a seguinte: se entrar para disputar a reeleição, continua com o nome Lorival do Raio X? Continua, não tem porquê. Não, continua porque... Nome artístico. Lorival do Raio X. Qual que é a minha profissão? Raio-X. Continua sendo. No Raio-X foi porque Raio-X tem que ser Lorival do Raio-X. Ele não tem... Vou colocar Lorival do Raio-X. É bom. Pra mim, tranquilo. Que bom. Pra mim, já não sabe se é ser candidato, mas o nome nós já temos. Posso fazer uma colocação, Renan? Claro. Sou tão democrático que quando teve aquela eleição lá do pior vereador... Sim. Né? Eu fui segundo colocado, né? Segundo colocado. Entregaram troféu, tirei foto. Por que eu fiz isso? Às vezes fica a pergunta, né? Não é que ele é tão bonzinho? Não é questão de ser bom. Veja bem, eu tive 816 votos. Certo? Aí depois eu dei uma olhada as pessoas que votaram, não tinha um eleitor meu lá, pelo menos que eu me lembre. Então por que eu vou criar a situação, vou brigar, vou discutir, vou ficar nervoso? Tá lá na estante de casa. Na estante de casa não, onde eu fico, onde se não. E como é que você vê isso? Por exemplo, por que se faz isso? A intenção de quem faz isso é brincar, é ter ganho político, é prejudicar o trabalho seu, sei lá. O meu, aí que fica, por que prejudicar o meu trabalho? No que eu atrapalho os outros? Eu
eu entendo ali, por isso que eu tô te falando. Será que é porque o pessoal vê que eu fico quietinho lá na Câmara? Será que é porque o pessoal... Não, qual é o critério, né? Quem falar mais alto é o melhor vereador. Será que é esse o critério? Daí o Milton Caporanga, então, não vai ser eleito nunca mais, né? Volta a falar. Volta a falar. Por isso que tinha que ter educação de política nas escolas. Para a pessoa saber ou poder definir. Detalhe, se as pessoas acompanham as sessões da Câmara. Não sabe o que acontece. Mas tranquilo. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Quero que você fale pra mim como é que foi um momento polêmico até, que dividiu águas, né? Até a gente falou agora há pouco aqui sobre essa possibilidade de se juntar, uma notícia de hoje, inclusive, dos vereadores pré-candidatos a prefeito Murilo Sala e Luciano Severo. O Murilo Sala já tem uma chapa definida, com vice, inclusive. O Severo não se coloca como candidato ainda, mas... todo mundo sabe que é pré-candidato, faz um trabalho já com o seu grupo político e tal, e agora tem essa possibilidade de se juntar os dois. Notícia quente. E inclusive, a gente até falou aqui no F5, antes desse programa, eu com a Priscila aqui, a gente falou, o Dário Miguel da Band FM, ele cravou pra mim, ele falou, você pode cravar que eu tô falando. A cabeça de chapa vai ser o Severo e o vice vai ser o Murilo, nessa virtual união. Você acha que é possível essa união? E como é que você vê essa composição? Vai ser você curto e rápido. Vai. Na política tudo é possível. Na política tudo é possível. Não dá pra falar. Tudo é possível. E essa escolha de Luciano Severo como cabeça de chapa e o Murilo como... Você conhece os dois, você tá lá no bastidor com os dois. Inclusive, o Severo foi eleito ao seu lado, ele era... Sim, o que eu vejo ali? Eles estão procurando uma forma de formar um grupo. Certo? Sim. Do mesmo jeito que nós, do lado do Diego, já formamos nosso grupo. Entendeu? Eu procuro, para ser honesto, não me envolver. Tá. Porque isso aí é com eles. Né? Para mim não interessa se vai sair Severo e Fulano, Murilo e Ciclano. Não tem. Entendeu? O partido, no caso você é do DEM, acho que o João Marcelo também é do DEM, isso. E o Edivaldo é do DEM. Edivaldo do DEM. Edivaldo vai deixar o DEM, vai mudar de partido para eleição? Permanece no DEM. Será Pelo o DEM? menos, por enquanto, permanece no DEM. Então a chapa deve ser o Diego pelo PSD. Isso. E o Edivaldo pelo DEM. Isso. Pelo menos é o que está escrito por aí até agora. E vai. É o que eu falo, é política, né? Tudo é possível, tudo é provável. Tudo é possível, tudo é provável. Mais pergunta aqui, ó. Pessoal mandando participação. Romão José. Aí sim, Lori. Aí, pessoal, gostou. Máximo de 2 vezes aos vereadores. Sim. Se não, fica os velhos lá até morrer mamando. Tem gente que... não foi o que eu disse, gente. Eu não sei se ficou mamando, mas a gente lembra... Quando fala de vários mandatos... Foi o que eu disse. Quando fala de vários mandatos, lembra do Marsola, né? Marsola teve 6 ou 7 mandatos, né? Não sei se ele ficou 8 mandatos. 8 mandatos? Consecutivos? Eu acho que foi. É muita coisa. 8 vezes 4, 32 anos na Câmara. Sim. Meu Deus. Mais uma participação. Foi legal você pegar o troféu e levar na brincadeira. Porque você ficou em segundo, né? Segundo. O primeiro quem foi que ganhou, nem lembro mais aquela eleição. Foi o Marco Cantor. O Marco Cantor que ficou pistola não pegou o troféu. Aceitou, E terceiro, João Marcelo. O João Marcelo também não pegou, né? Não. Mas Ninguém falou, ninguém achou ruim que você Lourdes. Você não podia pegar, pô. Ficou ruim pra nós. Se achasse também, mas quem se pegar fui eu. O prêmio é meu? O prêmio é meu? Eu trabalhei pra ganhar esse prêmio. Eu vou falar pra você, de graça eles não compraram aquele troféu. Pelo R$10, R$15 pagaram. Então, não foi dinheiro meu, eu pego. E é o que eu falo. Tirou foto aí, né? Uma coisa que o ser humano tem que ter na vida é paz de espírito. A partir da hora que ele tem paz de espírito, tá tranquilo. Não há mal que dure para sempre, não há bem que não se acabe. Então, beleza. Tem mais alguma colocação aí? Da sua parte, tudo bem? Da minha parte, então tudo vamos pro nosso último quadro aqui no nosso Fechando a Conta desta noite, que é o quadro que o pessoal gosta de ver, né? Você não vai muretar. Você não vai muretar que nem fez o Marco Cantor aqui, que acabou com o meu quadro aqui. O Marco Cantor ficou, não vou dar. O Marco Cantor deu 2 notas. Ele deu nota pro Cotacílio e ele deu nota pro Diego Singular. Depois ele fala que é puxa-saco, ele acha ruim. E depois ele cantou. Você não vai cantar, mas você não vai muretar também. Depois ele ficou tão sem graça que ele até cantou. Vamos pro quadro de 0 a 10 com o vereador Lorival Heitor. Vamos lá, de 0 a 10. Deixa eu pegar aqui minhas colinhas que eu fiz. Eu não sei quem que é o seu. Renanzinho, se eu soubesse quem é o seu. Se eu soubesse qual é o seu, eu podia até ver, mas eu não sei, então eu vou começar. Vocês viram a minha entrevista que eu sou muito de boa, né? Então... Vamos lá, de 0 a 10, Lorival Heitor, sem pestanejar e sem muretar. Nota para Paulo Pinhata. Paulo Pinhata. Eu vou falar, poderia dar 10 para Paulo Pinhata, de coração. Eu vou dar 5 para Paulo Pinhata. E ele sabe que eu sou sincero. E o que eu tenho que falar, eu falo para ele. A gente conversa dia a dia.
Eu sou um vereador que vou na Câmara todos os dias, de manhã e à tarde. Faço questão de cumprimentar todo mundo, entra na sala, cumprimento. Se eu tiver alguma coisa para falar, eu falo direto para ele. Então, nota 5. Me explica por que o 5. O 5 é um Não, o 5 5 regular. porque ele poderia ter um 10. Se ele ouvisse, se ele escutasse. Ele começou a não ouvir naquele momento que ele virou candidato a presidente da Câmara? Também. Foi um momento que eu, inclusive, chamei ele para conversar, eu e ele. Antes da Olhei para ele e votação? falei, não estou dizendo que você não tem competência. Da mesma forma que eu não estou preparado. Você concorda? Um presidente de Câmara ele tem que estar afinado no regimento interno e numa lei orgânica, no mínimo. É sem falar que ele é o terceiro na sucessão, né? Ele Justamente. passa a ser um visado. Responsabilidade. Veja bem, estou dando nota como político, tá? Ok, não, claro. Exatamente. E é uma brincadeira, viu, gente? Não é Sim. levar, nem quero brigar por causa de nota, pelo amor de Deus. Você quer fazer o teu? Vamos lá. Fala aí. Hélio Piscinin. Hélio Piscinin, nota 10 para o Hélio Piscinin. Eu tenho muita amizade com o Hélio Piscinin, pelo menos acho que ele tem uma certa presteza com a pessoa, uma pessoa que tentou fazer o possível e o impossível pela Santa Casa, né? É um cidadão santacruzense que ele fez muito por Santa Cruz, né? Um cidadão cristão, nota 10, Hélio Piscinin, nota 10 e não pestanejei em nenhum momento para falar dessa pessoa. Beleza, gosta assim, sem fugir do Não, de jeito negócio. maneiro, não tem por que fugir. 0 a 10, nota para Diego Singolani, o secretário de saúde, né? Pra Diego falar que é Singolani radialista. eu vou dar 10 e 10. 10 e 10? 10 e 10. 10 como pessoa, 10 como profissional. 10 e 10. Vai ser um bom prefeito, menino que- vai ser um bom prefeito ser eleito? Eu posso dizer que eu sou suspeito de falar que o menino foi criado praticamente dentro de casa junto com meus filhos, né? Conheço desde pequeno, sei da trajetória de vida dele, sei do empenho dele quando foi fazer faculdade, entendeu? Procurando formas de estudar, né? E chegou onde chegou. O Diego Singolani é uma pessoa que eu falo de boca cheia dele, porque eu sou testemunha viva, ele foi convidado para ser um dos diretores do COSENS, né? Os internautas que não sabem, o COSENS é o segundo maior órgão de saúde do estado de São Paulo, abaixo da Secretaria de Estado de São Paulo. Da Secretaria Estadual de Saúde. Estadual de Saúde. E eu fiquei muito feliz numa reunião que tivemos em São Paulo com o Dr. Davi Wipp, né? Inclusive, fomos agora beneficiados, nós fomos beneficiados com os 5 leis da UTI-NEL, que o Dr. Davi Wipp parou, nós estávamos lá em 5 cidades, para ouvir ele. E disse a ele o seguinte: olha, achei que ninguém ia trazer nada de bom para mim. Eu lembro. O senhor está de parabéns. Então, por isso que eu dou 10 para o Diego Singolani. Loure, de 0 a 10, Mércio de Souza. 10. 10. Um homem honesto, um homem que ama a Santa Casa, um homem que abraçou a Santa Casa, e um homem que também foi muito parceiro meu a vida toda. A gente viajou muito junto, eu e o seu Mércio. Fizemos muita coisa boa junto, nota 10, sem pensar. Eu quero saber agora a nota de 0 a 10 para Murilo Costa Sala. Murilo Costa Sala. Eu vou dar 6 para o Murilo Costa Sala. Por que 6? Porque eu converso bastante com vocês politicamente falando, né? Claro. É um menino aí que tem um futuro político brilhante, mas pro futuro. Pensamento meu, eu converso muito com ele, sempre digo o seguinte para ele: você tem um foco, não perca ele. Vou ter que fazer pergunta. Então, você acha que nessa possível união ele está podendo perder esse foco? Nessa com o Severo? Não sei, vai depender do que ele entendeu que eu quis dizer para ele perder o foco. É isso que eu quis. É mais ou menos o que eu quis dizer também, mas tudo bem. Eu tinha que perguntar. Por isso que eu falei para você, é política. É política. Política. Bom, então, já que o assunto é esse, eu quero saber de 0 a 10 a nota pro Severo. Severo, nota 6 também. 6. 6. Diminuiu a nota. Politicamente falando, nota 6. Então, mas ele diminuiu no seu conceito, ele manteve o seu conceito? Não é conceito político. Porque vocês eram parceiros, entre aspas. Sim, sim. Tanto é que você virou o primeiro ali quando ele saiu do seu Sim. líder do governo. Sim. Eu via vocês conversando muito. Você tem esse relacionamento bom com ele ainda? Lógico que eu tenho. Porém, Porque politicamente. Politicamente é o que eu tô te falando. Minha nota para ele é 6. 6. 6. Entendeu? Tá. A democracia é desse jeito. É o que eu falo. Eu jamais quero perder uma amizade por causa de política. Porque a política, ela é sazonal. Claro. Ela tem seu tempo. Tem um período. Tem um período. Viu? Então, esse político Severo, para você, tá pronto para ser prefeito de Santa Cruz? O político. Olha, quem sou eu? Veja bem, quem sou eu para dizer se a pessoa é o que eu falei pro Pinhata.
Eu não estou dizendo que você não tem condições. Eu estou dizendo que você não está preparado. Não falou nem que sim, nem que não. Deu uma sabonetada aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Nota de 0 a 10. Mas não tem que editar um bom entendedor do Pinga Letra? Sim, Então... lógico. E a gente gosta da cravada, né? Bater a manchete, mas tem hora que a gente tem que ter a chamada tangente assim. Mas tudo bem. Vamos lá. Quero saber de 0 a 10 a nota para Otacílio Parras Assis. 10. Você falou que não conhecia ele tanto, você trombava com ele no corredor. Sim, como médico, como trombava com todos. Ninguém tá Aliás, vendo, mentira, ninguém... ele acha, vamos corrigir aqui, ele acha que era um dos que eu pouco encontrava. Então, isso que eu ia falar, qual ninguém tá vendo mesmo, você pode falar. Você achava ele meio chato no dia a dia, ele, pô, os caras, que ele, o Otacílio é difícil no dia a dia. Eu separo duas coisas, Otacílio gestor, Otacílio pessoa. Certo. E Ele esse próprio 10 foi sabe pra disso. qual? É. Esse 10 foi pra qual? E pra pessoa? Para pessoa, como é que eu vou dar nota pro Dr. Otacílio? Eu não tenho uma convivência com ele no dia a dia pessoal. Eu poderia dar se eu tivesse uma convivência pessoal. Do contrário, não. Como gestor, nota 10, eu quantas vezes for necessário, nota 10. E não tenho sentido porque dizer eu sou puxa-saco. Tá. Sou real, sou honesto. Ok. Entendeu? Não, beleza. E eu quero saber, então, tem mais alguma teu aí, Renan? Acabou? Então eu quero saber aí a nota para Lorival Heitor. Nota 10. Nota 10. Com estrelinha? 5. 5? 5. Por quê? 5 porque eu sou um cara que tem paz de espírito. Sou um cara que eu sou dono do meu nariz. As coisas que eu faço eu assumo. Entendeu? Erro como qualquer ser humano erra. Certo. Porém, eu posso me dar a nota 10. Mas eu quero saber do... E também não vou achar ruim se me derem nota 0, como me deram na votação lá do... no dia pior. vereador. Então, é isso que eu ia falar. Esse pior vereador, que foi o primeiro mandato, que tá no primeiro mandato, inclusive, ele merece... O mandato do Dorival merece que nota? Você conseguiu... No meu governo, consegui fazer aquilo que eu queria. Você sai de boa. Mas muito feliz. Você sai amanhã, você sai tranquilo. Muito feliz, porque assim, eu fiz muito pela Santa Casa. Poucos sabem, vão saber. Se acaso eu sair candidato, você pode ter certeza que eu vou fazer um trabalho expondo todos os meus trabalhos. Vou entregar cidadão, do meu jeito que eu vou fazer no meu Face. Por isso que eu te falei, você concorda comigo que se a política tivesse uma forma diferente de ser, tá? O cara faz pelo município. Tem aquele ditado, você tem que dar sem saber a quem? Entendi. Não precisa aparecer, né? A mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Como que podem me julgar? Eu sou um pior vereador porque eu não discuto? Porque eu não brigo? Porque eu não votei... Porque não vai na tribuna? Porque eu não vou na tribuna? Porque eu não votei o projeto das emendas impositivas? Ou do uniforme. Agora, é o livre-arbítrio. Votem da forma que quiser, é a democracia. Sim. Eu não vou discutir, não vou brigar com ninguém por causa disso aí. Entendeu? Muito tranquilo. Beleza, fechando então aqui o nosso Fechando a Conta com as notas do Lorival. A gente encerra aqui então essa edição dessa quinta-feira, edição no hashtag 18, se não me engano, do nosso Fechando a Conta. Agradecer você, Lorival, agradecer o Renan também. André. Obrigado, viu? Eu agradeço. Vou também dar nota pro seu programa, ou não posso? Pode. Eu tenho medo de perguntar, vai que você fala mal, né? Nota 10, fico feliz que você está fazendo um jornalismo legal, interessante, sem poupar pergunta. Sim. Porque eu acho que as perguntas têm que ser feitas. Sim. Tem que ser respondidas o público. Claro. Saber o que está acontecendo, né? Claro. E para nota 10 também, viu, Priscila? Ela que peta. A empresa dela, são dona do funcionários. A dona do local aqui. Não tem nada. Estúdio muito bem montado. A tia Nadir. Nadir fala que a mora do lado esquerdo não paga aluguel, viu? Eu amo ela demais. Renan, obrigado, viu, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, agradeço também ao Lore ter respondido tudo aí. Estamos sempre à disposição. Eu agradeço também. Beleza. Os internautas também que tiveram aí a paciência. Claro. E continue assistindo o programa que é nota 10. O senhor assiste, inclusive, né? Com certeza. Sempre acompanha. E quando se trata de política... Aí você fica vendo, né? Perco até a novela das 8 que eu gosto. Tá vendo só? Obrigado a você que esteve com a gente. Então amanhã tem mais um F5 aqui às 6 da tarde. Eu e a dona Priscila estaremos aqui. Ela que manda nessa bagaça. E depois, quinta-feira que vem, mais uma edição do nosso Fechando a Conta. Fica o convite para você aí que está convidadíssimo a estar com a gente. Abraço a todos. Tenham uma ótima noite de quinta. E até semana que vem, mais um Fechando a Conta. Aconteceu. Você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora.